Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu sou Nilson Santos e eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, nos ajude a compartilhar o conteúdo do nosso canal para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo de reflexão teológica. Em Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus fez uma pergunta muito importante. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ora, os discípulos responderam aquilo que o povo estava dizendo acerca de Jesus. E se você fizer essa pergunta hoje, você vai ouvir várias respostas. Para muitas pessoas, hoje, Jesus é um espírito evoluído, é um profeta, é um grande mestre, um grande doutrinador. Porém, nós devemos crer em Jesus não conforme o pensamento da religião X, Y, ou o que pensamos, ou o que achamos, mas conforme a Escritura inspirada por Deus. Pedro, inspirado pelo Senhor, ele recebeu uma revelação do alto e disse quem Jesus era, o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ora, a igreja antiga, praticamente unanimemente, acreditava que Jesus era o Messias prometido. Mas a natureza de Jesus foi o grande tema de debate. Várias leituras e propostas acerca de quem era Jesus, no sentido de o que era, no sentido da natureza de Cristo, foram feitas. Uma denominação ou um movimento, um grupo religioso chamado de ebionitas, eles acreditavam que Jesus Cristo era um profeta, alguém que viveu uma vida de obediência à Torá, à lei do Senhor, e que por ocasião do batismo ele recebeu assim então uma unção especial, se tornando o Messias. Eles entendiam que Jesus era um homem comum. Um presbítero da igreja, chamado Ário, ensinou que Jesus Cristo ele foi o primeiro ser criado por Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não tinha a mesma natureza do Pai, a mesma essência. Ele era como se fosse um ser divino, mas menor, inferior. Ele foi criado pelo Pai e por meio dele todas as coisas foram criadas, mas ele não era Deus. Havia também outros que ensinavam que Jesus Cristo ele não tinha um corpo físico, ele não tinha uma matéria. Eram os gnósticos em seus diversos movimentos, em suas diversas facetas. Os gnósticos acreditavam que a matéria era ruim e que o espírito era bom. E que o Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus, não era o mesmo Deus criador da matéria que está escrito lá no Antigo Testamento, porque a matéria é má. Se a matéria é má, Jesus não poderia ter um corpo físico. Então eles ensinavam que Jesus ele não nasceu, ele não morreu na cruz de fato, ele não tinha um corpo físico, portanto, era uma negação da humanidade de Jesus. Havia também o ensino de um líder da igreja antiga, chamado Sabélio. Ele dizia que Pai, Filho e Espírito Santo eram modos diferentes da mesma pessoa. Ou seja, o Pai, no Antigo Testamento, veio como Filho, no Novo, morreu, ressuscitou, subiu, desceu como Espírito Santo. Não são três pessoas distintas, mas apenas uma pessoa que se manifestou de formas diferentes. É como um indivíduo que pode ser pai, que pode ser filho e também marido, e não formas diferentes de relacionamento, mas a mesma pessoa. O grande problema é que todas essas doutrinas, elas, de alguma maneira, elas comprometem um aspecto de grande importância da revelação bíblica e também na questão da compreensão sobre a salvação, não apenas também sobre o ser de Deus. A Bíblia nos revela que há um só Deus, Deuteronômio 6, verso 14. Você vai encontrar ali a fé do povo hebreu como a crença no único Deus. Assim como também Isaías, capítulo 44, verso 6, o próprio Deus vai dizer que ele é o primeiro e o último, fora dele não há nenhum outro. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus.
lá no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Atos capítulo 5 também, no episódio de Ananias, você vai ver que o Espírito Santo ele é chamado de Deus. Ele é uma pessoa, porque Ananias ele mentiu para o Espírito Santo. Nesse sentido, a fé cristã é a fé num Deus único, porém nesse Deus subsistem três pessoas distintas. Coexistem, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele para ser o Salvador da humanidade caída, ele precisa ser Deus. Ele não pode ser uma criatura não pode redimir a humanidade. Jesus Cristo também precisava ser homem, porque o primeiro homem foi por meio dele que o pecado entrou no mundo, e assim então ele, como representante da humanidade, toda a humanidade ficou sob condenação. Portanto, Jesus Cristo precisava ser homem para ser o nosso representante na sua vida perfeita de obediência ao Pai, assim como também na sua representação, morrendo na cruz em nosso lugar, recebendo assim, então, os nossos pecados e nos purificando. Era necessário também que Jesus Cristo fosse Deus, que ele fosse homem e também o nosso mediador, sendo ele Deus homem. Portanto, cada uma dessas heresias que nós citamos aqui, elas diminuem o ser de Deus e também comprometem a compreensão correta da obra de salvação realizada por Jesus Cristo. Que possamos nos apegar à verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Eu quero aqui também apresentar um livro que ajuda a gente a compreender um pouco mais sobre essa questão, que é o Solos Christus, um livro de minha autoria, juntamente com dois irmãos, Ricardo Narciso, que também é teólogo e pastor, e Guilherme Breves, que também é um teólogo. E nesse livro nós falamos também sobre a natureza e a obra de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.